Olá, meu nome é Marcelo e este é o Estação Armênia Explica Especial Eurovision. E nos próximos 3 vídeos você vai aprender um pouco do que é o Eurovision, como funcionam as regras e quais as chances da Armênia para esse ano. O Eurovision é uma competição de canções que reúne vários países europeus uma vez por ano para decidir quem faz a melhor música. É um evento que já acontece há mais de 60 anos e tem atingido audiência de mais de 200 milhões de espectadores. E como que você nunca ouviu falar dele antes? Bom, como o nome sugere, o foco do público é a Europa, então a audiência sempre ficou restrita a quem tem mais fácil acesso ao evento. A internet facilitou esse acesso nos últimos anos e permitiu que países do resto do mundo, principalmente aqueles que têm comunidades europeias, pudessem acompanhar as apresentações. O Eurovision foi criado em 1957 pelos países membros da EBU, a União Europeia de Radiodifusão, que queriam criar uma competição musical inspirada no Festival de Música de Sanremo. Na época, participaram apenas 7 países dos 10 que faziam parte da EBU. Com o passar dos anos, mais países foram se associando à EBU, não só europeus, como também países da Eurásia e África, entre outros. Inclusive o Brasil é afiliado à EBU com a TV Cultura. Mas a competição sempre se restringiu à Europa e a países no entorno, com a única exceção da Austrália, que em 2015 começou a participar do Eurovision, mas que nunca vai poder sediar uma edição. Atualmente, o Eurovision conta com uma média de 40 países participantes, que são representados por um cantor ou uma banda para cantar uma música nova e original, apesar de terem participantes que não conseguem entender muito bem esse conceito. E no final, todos os países votam para ver quem apresentou a melhor música. A grande campeã tem direito a sediar a competição no ano seguinte. Em geral, os cantores que participam do Eurovision estão em início de carreira ou ainda não têm uma grande carreira internacional. Então a competição serve também como uma vitrine para novos grupos e músicas que são tocadas na rádio pelo resto do ano, inclusive no Brasil. Entre os mais famosos revelados pelo Eurovision, não tem como não citar a banda austríaca ABBA, que lançou a carreira internacional deles quando ganharam a edição de 1974, com também uma das músicas mais famosas da banda, Waterloo. Celine Dion também se lançou na edição de 1988, competindo pela Suíça, apesar de ser canadense, e ganhou a competição com a música que eu não vou arriscar falar o nome para não falar besteira. Mas você pode conferir aqui o cabelão dela com esse figurino da Xuxa dos anos 90. E ainda dá para citar muitas outras músicas famosas que participaram da competição, como a música Volare, de 1958. E das edições mais recentes a gente pode citar Fairy Tale, Only Teardrops e Hard Rock Hallelujah. Falando nisso, é fácil de imaginar que as músicas que competem hoje estejam forradas de baladinhas melosas ou músicas pop enlatadas. O que realmente acontece, mas não costumam ser essas as campeãs. Prova disso é que em 2016, a banda Lorde conseguiu emplacar o rock pesado de Hard Rock Hallelujah em primeiro lugar, além de muitos outros exemplos nos últimos anos, como a Conchita Wurst em 2014 e até a campeã de 2016, Jamala. Mas, lógico, eventos como a Eurovision sempre abrem espaço para bizarrice e falta de noção. Alguns dos exemplos mais marcantes são os Anões Desafinados da Moldávia em 2011, os Piratas da Letônia em 2008, as Russas de 2012 que simplesmente não conseguiam cantar juntas, e em 2016 a gente tem a menção honrosa aqui ao astronauta que dança break e a Suíça que fez uma sessão de agachamento do pilates dela no meio do palco. Mas afinal, o que é avaliado no Eurovision? É a composição, é o intérprete, é o visual, tudo isso junto. Na verdade, até mais. Hoje em dia, quem vota para escolher a melhor música é um júri selecionado de cada país e o voto do público. Então é levado em consideração a qualidade da composição, a letra, os arranjos musicais, a voz do cantor, postura no palco, jogo de câmera, efeitos visuais, que na minha opinião é o único motivo da Rússia ter levado qualquer ponto em 2016, o carisma dos cantores e até o histórico entre os países, como rivalidades ou até envolvimentos em guerras. Esses fatores não deveriam influenciar a escolha da melhor música, mas não tem como você controlar o motivo do voto do público. Para você que se interessou, na descrição desse vídeo tem o canal oficial do Eurovision para você ver os competidores desse ano e as apresentações dos anos anteriores. Você pode também assistir os próximos 2 vídeos dessa série para saber como funcionam as regras do Eurovision e o que esperar para a edição desse ano.